Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. O endemoniado de Gerazeno, verdade ou mito? É isso mesmo. Tem pessoas aí, pregadores, né, que dizem que essas manifestações nunca foram espíritos imundos, nunca foi nada, foi apenas uma influência no espírito. Quando uma pessoa está com o espírito atormentado, o espírito de um ser humano pode ser atormentado, o espírito pode ser atormentado. Se o espírito não tem ligação nenhuma com a natureza carnal, o espírito, o nosso espírito, é de Deus, é filho de Deus, e são perfeitos, são imaculados, são santos. Pode o espírito de um ser humano que está em um ser humano ser atormentado, ser afligido? Claro que não. O que é atormentado é a nossa alma. A alma é o que dá vida. E assim a gente chama de natureza carnal. Isso sim é atormentado. Ainda mais se você usar bebida, produtos como entorpecentes, ou então você ter mágoa, ser irado. Então essas coisas que afligem a nossa alma, perturba a nossa alma, a nossa vida. O espírito não. O espírito jamais pode ser influenciado com alguma coisa feita na carne. Bom, assim eu creio. Se você acha que é o espírito. Então muita gente fala isso. Eu já vi falando. Outros usam de pombagira, tranca-rua, Zé Pilintra, preto velho, omulu, erês e assim por diante. Só que 66 livros, você não vê nada disso. O que você ouve falar é de espíritos imundos. Espíritos imundos. Principalmente nos dias de Jesus, falava-se muito sobre isso. E ele expulsava muitos. Mas esses espíritos, afinal de contas, se eles existiam, eles existem ainda? Vamos colocar se eles existiram nos dias de Jesus. Porque em Zacarias capítulo 13, versículo 2, disse o profeta, Deus falou pela boca do profeta Zacarias, que depois daqueles dias ele daria fim aos espíritos imundos e aos profetas. Aqueles dias nós sabemos que foi o juízo do ano 70. Então fica-se a pergunta, e essas manifestações nessas chamadas igrejas? E as manifestações nos terreiros, na Umbanda, na Quimbanda, no Voodoo? De onde vêm esses espíritos? Se os espíritos imundos tiveram fim? Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pergunta-se, as pessoas andam confessando que já ocorreram aqueles dias? As pessoas andam confessando que Jesus já voltou como juiz no ano 70 e julgou a nação de Israel? As pessoas confessam que Apocalipse 1:10 era o dia do Senhor, foi o dia do juiz de Deus? Ninguém faz isso. Eles vivem nos dias de hoje exatamente como viviam no passado. No Egito, no deserto, os judeus, os gentios sempre foram povo sem asa. O gentio sempre foi povo sem juízo. Sempre foi. O gentio sempre foi tranqueira. A verdade é essa, vamos falar a verdade. Sempre foi tranqueira. Então as práticas, a idolatria, a religiosidade, as feitiçarias, a carnalidade, mudou alguma coisa na natureza carnal? Mudou? Não. Não mudou principalmente porque eles não sabem nem que aconteceu o juízo já quase 2000 anos atrás. Então, os espíritos imundos podem ter tido fim, como está em Zacarias 13:2? Claro que não. Porque se a mentalidade das pessoas continua a mesma, a carnalidade continua a mesma, a religiosidade continua a mesma, os espíritos imundos podem? Eu acredito, claro que eu acredito, que nos dias de Jesus, ele expulsava espíritos imundos, mas esses espíritos imundos, da parte de quem? Eram inimigos de Deus, do Deus Espírito, Criador de todas as coisas? Não, porque Deus não tem inimigo. Deus tem adversário, e os adversários de Deus são os religiosos. Esses são os adversários de Deus. São os religiosos. E claro, a natureza carnal. São os adversários de Deus, do Deus Espírito. Agora, os adversários do Deus da religião são aqueles que não são dizimistas fiéis, aqueles que não
frequenta o templo todo dia, esses são os inimigos do Deus da religião. Do Deus da religião é Mamon. É o Deus da riqueza. É o Deus da carnalidade. O endemoniado de Gerazeno, verdade ou mito? Olha como está em Marcos capítulo 5, versículo do 1 em diante. O subtítulo aqui no texto da Nova Almeida Atualizada, a cura do endemoniado Gerazeno. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos. 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-los, nem mesmo com correntes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-los. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então veja, até o versículo 5, entende-se que esse espírito imundo, ele atuava aonde? Atuava onde? Na mente daquele gadareno, daquele gerazeno. Então era algo que estava afligindo a vida, a alma daquele gerazeno. Era algum espírito. E esse espírito vinha da parte de quem? Por que que esse espírito imundo estava na vida daquela pessoa? Por que que aquela pessoa estava malucona, doidona, igual o boneco de posto? Por que que ele ficava correndo, no mínimo devia correr nu, igual a gente vê? Você vê no dia a dia, você vai por aí nessas grandes cidades. Aqui em São Paulo mesmo, eu moro na Zona Norte. Se eu for lá no centro, a região da Cracolândia, ali você vê um monte de zumbi. Na Cracolândia você vê um monte de pessoa quase igual a esse gerazeno, gente. Esse gadareno. O crack, a droga, ó. Aquilo é perturbação de quê? Na mente daquela pessoa, não no espírito dele. Claro que não, os espíritos dele são filhos perfeitos de Deus. Agora, a natureza carnal deles está influenciada por algo maldito na vida deles. Por eles estarem praticando aquelas obras. Assim está na mente de uma prostituta. Assim está na mente de um homossexual. Assim está na mente de uma pessoa que está roubando. Assim está na mente de uma pessoa que usa a Bíblia para roubar, para mentir, para enganar as pessoas. Falar que dízimo é dinheiro, falar que o que purifica a água da piscina, falar que Jesus está voltando. São espíritos que influenciam, são influências. Espíritos não são influências que estão na mente dessas pessoas praticando isso. São influências. Então esse gadareno, ele praticava essas loucuras, essas insanidades, porque ele estava sofrendo de uma influência na mente dele. E eu vou te mostrar aonde é que está escrito que havia uma promessa de maldição que causaria esse tipo de influência na vida das pessoas. Principalmente na vida da nação de Israel, dos israelitas que receberam as leis. Pelo menos é o que está escrito no livro dos judeus, vamos dizer assim. Mas que alcança gentios e judeus, alcança todo mundo. Porque a natureza carnal de judeu e gentil é a mesma coisa, é transgressora do mesmo jeito. E as pessoas no dia de hoje, a religião, quem é religioso, quem não é, vive o que eu falei no começo do vídeo. Vive semelhantemente da mesma forma do passado, não mudou nada. Não mudou nada. Aí uns até se tornam religiosos achando, agora eu vou para o céu. Agora eu vou porque agora eu me converti, agora eu me entreguei ao Senhor, agora... Não, você está se tornando um prosélito, você está se tornando Mateus 23,15. Jesus falou que quem se tornava prosélito merecia 2 vezes mais a sepultura, a cova, o Sheol, o inferno. Então você não está mudando de vida coisa nenhuma, você está se afundando mais ainda na religiosidade, quando você fala, vou me converter. Então essa pessoa estava influenciada por algo que perturbava a mente dela. A mente. E ó, quer ver? Então depois eu vou ler do 6 em diante, deixa eu ler. Então desse versículo do 1 ao 5, vamos lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Olha aqui. Do versículo 1 ao 14 de Deuteronômio, bênçãos para os judeus que cumprissem as leis recebidas por Moisés, por intermédio de Moisés. Porém,
do versículo 15 em diante, aí a giripoca pia. Aí o chicote estrala. Veja no versículo 15 de Deuteronômio 28. Porém, entretanto, contudo, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, 613 itens, que hoje lhes ordeno, ordenava para quem? Para os israelitas. Então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Então, para os judeus que não cumprissem os 613 itens dados a Moisés, viriam inúmeras centenas de maldições. Eu não vou ler todas, depois você lê. Aí começa aqui, ó, versículo 16. Então, se os judeus não cumprissem, viriam diversas. Mas aí eu vou para o versículo 28. Olha no texto da Nova Almeida atualizada como fala. No versículo 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Perturbação da alma. No texto da NVI fala assim, ó, o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. O que esse gadareno estava fazendo? Em que tipo de atitude estava praticando? Esse cara não estava com uma confusão mental? Esse cara não estava com uma perturbação em sua alma, no seu espírito? Vamos dizer que aqui colocou como espírito, mas na sua alma, na sua vida? A mente dele não estava confusa, a mente dele não estava conseguindo. Quando você vê uma pessoa nua correndo no meio da rua, quando você vê uma pessoa na Cracolândia, que eles parecendo um zumbi, aquela pessoa não está com uma confusão mental. Quando você vê uma pessoa em cima de um tal de um altar, de um local de sacrifício, manifesta pombagira, manifesta preto velho, manifesta manifesta cuscuz com ovo. Não, cuscuz, vamos deixar o cuscuz de lado. Essa pessoa que está lá com a mão para trás babando, essa pessoa não está com uma perturbação de espírito, essa pessoa não está com uma confusão mental? Hã? Essa pessoa não está com o espírito imundo? Vamos colocar logo assim, rasgar o português. Não é o espírito imundo que está atuando naquela pessoa, é o espírito do engano. Porque Paulo também disse em 2 Tessalonicenses 2, versículo 11, ele diz que é por isso que Deus envia o espírito do erro, a operação do engano. Então esse gadareno não estava exatamente dessa forma? Gritando, se machucando todo, se quebrando, se arranhando, se cortando, correndo nu, com certeza, dentro daquele cemitério, dentro daquele sepulcro? Não estava acontecendo isso? Aí você vendo aqui, então você fala, peraí, então Jesus, então os romanos, como eles dizem que foi quem inventou Jesus, então peraí, então os romanos também conheciam isso daqui. Então Jesus realmente expulsava sim. Porque Jesus veio limpar. Jesus falou, quando o espírito imundo vê que a casa está varrida, atormentada, ele vai lá, busca mais 7 e a casa, e traz para aquela casa, e a vida da pessoa fica pior. Jesus estava falando a respeito dos espíritos imundos. Aí só que Jesus fala, isso acontecerá a esta geração perversa, que foi o juízo contra aquela geração do ano 70. Então a casa varrida e ornamentada, Jesus estava falando, era isso. Ele estava fazendo essa limpeza, ele estava limpando os espíritos imundos de Jerusalém, da Judéia, das regiões daquela época. Jesus estava preparando, porque o juízo já estava às portas, o juiz já estava às portas, que era ele na sua volta. O julgamento da nação de Israel já estava próximo, porque Jesus ali estava entre o ano 30 e o 33, no ano 70, dali a 37 anos, 40 anos, se cumpriu o fechamento daquela geração. Foi quando ele voltou e julgou a nação de Israel. Então aquele gadareno, ele só praticava aqueles atos, assim como Maria Madalena, assim como aqueles outros rapazes que ficavam babando e tal. Espíritos imundos que atuavam. Porque foi uma maldição de Deuteronômio 28, 28. Contra todos aqueles que não cumprissem as leis dos judeus. E claro, se você ler Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16, você vai ver que os gentios nunca receberam a lei escrita, porém, na consciência, os gentios sempre tiveram as leis de Deus, diferentemente de todas essas leis. A lei moral,
todos os seres humanos, desde o início, sempre tiveram as leis morais de Deus na sua mente. Ora condenando, ora absolvendo. Assim Paulo diz lá em Romanos 2, do 14 ao 16. Agora os judeus não. Os israelitas receberam as leis em pedra para cumprir. Ó, aqui, ó, 613. Vai saber, talvez Deus quis fazer aquilo para tornar uma nação, para ver se realmente aquelas leis conseguiam aperfeiçoar a natureza carnal dos judeus. Coisa que não conseguiu. Fez foi tornar a carne pior ainda. Então veja, aquelas manifestações, o gadareno, com aquela perturbação do espírito, confusão mental, aquilo era influências que Deus colocava na vida das pessoas. E é o mesmo que Deus coloca nos dias de hoje. Se você ler Romanos capítulo 1, do 18 em diante, Deus mesmo fala que faz o homem mudar o seu jeito. É homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque as pessoas, elas não reconhecem a grandeza, a soberania, elas não reconhecem os feitos do Criador. Então Deus envia essas maldições. Olha aqui, ó, lá no finalzinho de Deuteronômio 28, do versículo 58 em diante, olha aqui. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei escritas, vocês quem? A nação de Israel, eles que receberam isso, os israelitas. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei escritas nesse livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, enfermidades graves e duradouras, câncer. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro da lei. Olha só. Então, fora todas essas maldições e milhares de outras situações ainda de maldições. Olha, o Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Vocês que eram tão numerosos como as estrelas do céu ficarão reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus. Assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês e torná-los mais numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Perecer é morrer. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para ela tomar posse. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus pais conheceram. Vê a idolatria. Quem permite? Quem coloca? A pessoa só é idólatra. E você acha que idólatra é só católico? Não. Idólatra é todos os religiosos. Porque os religiosos adoram pregador, adoram doutrina de homens. É idólatra do mesmo jeito. 65. Nem ainda entre essas nações vocês terão descanso, nem a planta de seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. 66. A vida de vocês estará suspensa como por um fio diante de vocês. Terão pavor de noite e de dia e não terão certeza de que irão sobreviver. Pela manhã vocês dirão: ah, quem dera se fosse noite, e à noitinha vocês dirão: ah, quem dera já fosse dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. O Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios pelos caminhos, lhes diz, nunca mais vocês o verão. Ali vocês serão oferecidos para a venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Você consegue entender o meu modo de ver essa situação? O endemoniado de Gerazeno, verdade ou mito? Totalmente verdade, totalmente verdadeiro. Espíritos imundos? Claro. Então as pessoas hoje, elas estão buscando Deus dentro de uma religião, elas são religiosas, elas estão fazendo coisa que não é para fazer mais. Na verdade é o seguinte, olha aqui, esses não é para fazer, não. O povo gentil nunca foi para fazer isso. Nunca foi. Salmo 122, versículo 4. Veja aqui no texto da NVI. Esses gentios que ficam buscando Deus em templo. Aqui, ó. No versículo 4 do Salmo 122.
Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Esse negócio de buscar Deus em templo foi dado como mandamento, como lei para a nação de Israel. Nunca para os gentios. E o que esses religiosos fazem? Não é ir ao contrário dessa palavra? Nos dias de hoje eles vão buscar Deus aonde? Não é justamente dentro de um templo de pedra? Fazendo o quê? Debaixo de maldição. Buscando Deus em lugar que não está. Não seria desta forma que a pessoa, para se livrar desses espíritos imundos, deveriam agir? João capítulo 4, versículo 24. Olha aqui. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E aonde é que se adora espírito e verdade? Onde você estiver lavando louça, lavando um quintal, jogando uma bola, numa piscina, trabalhando, indo trabalhar, dentro do ônibus, dentro do metrô. Aqui, ó. É você deixar de praticar obras carnais. Fazer de tudo para você deixar os vícios, os costumes carnais. Não é ser um religioso. Que se você for um religioso, você estará sendo igual um fariseu que condenaram Jesus. É você deixar de ir para a esquerda ou para a direita. É você procurar andar numa linha reta. É virando um Bíblia? Claro que não. É você desfrutando de tudo que Deus fez, mas com toda cautela, com todo respeito, com toda devoção. É você cumprir os 2 mandamentos que Deus mandou. Jesus disse, Paulo disse, amar a Deus sobre todas as coisas. O Deus Espírito, não o Deus da religião. Amar a Deus e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama o seu próximo, você está amando a Deus. Porque dentro dele está o Espírito que pertence a Deus. Está os filhos, nós filhos de Deus, no Espírito, na carne não. Então quando você ama o seu próximo, você está amando quem está lá dentro dele, que é Deus. Então na verdade são 2 mandamentos que é um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Que você está amando a Deus. Pronto, acabou. É isso que a pessoa tem que ler. E pronto, viva a sua vida, vai para a festa. Vai para onde você quiser. Sem vícios, sem costumes carnais. A carne está te chamando para a esquerda, vai para a direita. A carne está te levando para a direita, vai para o centro, ali, anda nem para a direita nem para a esquerda. Viva essa vida e acabou. Porque caso contrário, há influência na sua mente, na mente de qualquer um. A pessoa ela acorda de manhã numa boa. Aí do nada ela vai e usa um produto, um entorpecente. Vem aquela vontade de roubar. Vem a vontade do homossexualismo. Vem a vontade do lesbianismo. Vem a vontade de trair. Por quê? Porque ele usou aquela porcaria, não usa mais. A pessoa tá legal, belezinha, aí vai lá e começa a beber com os amigos. Dali a pouco vem aqueles monte de pensamento maligno na cabeça dela. É influência. Por quê? Porque você pisou na jaca. Então não faça aquilo. Evita aquilo. Ah, mas por que manifestava isso daí nesse Gerazeno? Maldição? Vai saber o que os pais deles fizeram? Vai saber o que esse camarada fez antes dele se tornar, chegar ao ponto de estar correndo dentro de cemitério, dentro de sepulcros? Vai saber o que ele fez? Então ele estava colhendo ali a influência, recebendo essa maldição, recebendo essa paga, perturbação de espírito. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil. Eu sempre acredito nos escritos bíblicos, pisando em ovos, principalmente os livros históricos. Eu leio com muito cuidado. Coríntios eu leio com cuidado, 1 Coríntios eu leio com muito cuidado, porque quando a gente tem qualquer coisinha, a gente vai procurar em outras partes da Bíblia e você vê que não é bem daquele jeito. Mas quanto aos espíritos imundos, eu já vou ao contrário desses que ficam aí falando da graça aí, falando que esse espírito é daimon, é o espírito mal da pessoa. Que espírito mal da pessoa? Não existe. Ninguém tem espírito mal, ninguém tem espírito mal. A pessoa só rouba porque a alma dela, a alma que é o que dá vida ao corpo, é que está com aquela queda, com aquela transgressão ativada. Nada de espírito. Porque afinal de contas, Paulo mesmo disse, em Romanos capítulo 7, eu acredito, é o que eu falo, eu acredito na Bíblia. Então, Paulo fala aqui, deixa eu ver onde que está aqui, Romanos 7,
Não, Romanos 7. Não. 2 Coríntios 4,16. Eu estou usando tanto isso aqui que eu estou esquecendo. Aqui, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Peraí. Então, se Paulo aqui falava que mesmo que a nossa natureza carnal se desgaste, pratique transgressões, o nosso ser interior, que se referia ao quê? Ao espírito, esse não, esse se renova a cada dia, porque não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação. Gálatas capítulo... cadê aqui? Gálatas capítulo 5, versículo 17, aqui, ó. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. E aí? Consegue entender? Então não tem nada a ver, não. Quando se Paulo falava carne, não é uma bola de carne num mármore já gelado, não. Quando ele fala aqui, é a carne com vida. É a alma com dando vida para aquele corpo. Você entende? Então, quando fala essa carne, é a alma que milita contra o espírito. Porque é na alma das pessoas, são nas almas das pessoas que estão todos os males, todas as transgressões. E essa milita, porque aqui quer só o bem, a justiça, o amor. Aqui só quer engrandecer ao Criador. Esse não. Esse aqui quer engrandecer, quer fortalecer a natureza carnal. Então há essa briga constante. Esse aqui é o leão que ruge ao lado de todo ser humano. Esse aqui é o diabo, é o acusador, é o adversário. Esse aqui é o Satã. A alma do ser humano é o Satã, que está militando, lutando 24 horas contra esse aqui, que é o Filho de Deus. Esse aqui chama-se Cláudio Mendes, que é a minha alma. Esse aqui, só Deus sabe o nome. Esse aqui tem 56 anos, Cláudio Mendes, a minha alma, a minha vida, minha vida. Esse aqui só Deus sabe. Esse aqui é eterno. Esse aqui, antes que o mundo existisse, esse aqui já existia. Esse veio de lá para ter uma experiência nessa natureza carnal. Esse aqui vai acabar na sepultura, no inferno, no Hades, no Sheol. Esse aqui não. Esse simplesmente voltará de onde veio, ou seja, do reino espiritual. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com vocês, espero ter sido útil, ó, e se foi, não esquece, aquele joinha, você comenta, compartilha, se inscreve e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Até a próxima, tchau, tchau.